Hilário de Oxalá e venho mais uma vez, através desse meio de comunicação, falar um pouco mais sobre o tema orixá, né? Então, eu sou daqui do Rio Grande do Sul, cultuo a religião chamada Batuque e sou da nação Ijexá, tá bom? Então, dentro das minhas concepções, dentro do meu entendimento da minha filosofia de vida, que a minha religião para mim é isso, uma filosofia de vida, né? Nós temos os sacerdotes, os babalorixás, as ialorixás, temos como obrigação, né, dentro do nosso preceito, trazer sempre na vida daquele que nos buscam uma orientação espiritual, né, trazer para ela um novo Odum, um novo caminho. Né? Então hoje, o tema que eu quero usar para com vocês é para falar sobre as pessoas que têm no caminho dela, no Odu dela, né, aquele caminho predestinado ao sofrimento, às tristezas e à morte, né? Esta pessoa para nós se chama Abiku, ou melhor dizendo, traduzindo para que vocês entendam, é a pessoa nascida para morrer, predestinada à morte, ou que tem uma certa coligação a este instinto, né, de se coligar facilmente à morte, né? Abiku, propriamente dito. Então, eu vou explicar um pouquinho o que significa esse tema e depois eu dou continuidade, até porque eu quero falar sobre o outro lado disso. Né? A pessoa que nasce com este axé, com esse Odu, com este caminho, o Abiku, né? Provavelmente essa pessoa já passou por algum trauma ou por algum risco em sua vida, melhor dizendo. Né? Passou, por exemplo, essa pessoa pode ter passado por risco na hora da mãe ter o parto, né? Da mãe ganhar a criança. Também por dificuldade em se manter, lutar a favor da sua vida, né, no instinto de sobrevivência, né? Geralmente as pessoas que possuem este axé, né, elas estão coligadas aos sentimentos de tristeza, à falta de identidade pessoal, pessoas que possuem dificuldade em se relacionar com as outras pessoas, procuram muito a se encontrar na reclusão, né? Por não conseguirem se adaptar a este mundo, a se adaptar a esta realidade. É como se eles estivessem vivendo numa realidade à parte deles, como se o mundo não cabesse dentro do mundo deles, né? Geralmente, né, gente? Eu não estou dizendo que tem que ser especificamente para essas pessoas, não. Porque isso também vem outras coisas. Tem pessoas que possuem depressão e possuem isso, enfim. Né? Mas para que a gente possa dar continuidade a esse assunto, essas pessoas têm facilidade de se encontrar nessas características, né? Elas não conseguem se identificar ao mundo que vivem, né? E também passam por bastante dificuldade de crescimento profissional, de crescimento amoroso, de prosperidade pessoal também, né? Essas pessoas, elas possuem geralmente uma certa dificuldade em relacionamento com a família também, né? Elas têm certos remorsos, certos rancores também, propriamente a família a que convive, né? É muito pertinente e comum isso acontecer. E essas pessoas, elas procuram um terreiro e às vezes não entendem o que estão passando. Qual é o motivo daquela dificuldade? Por que elas se sentem assim? Por que elas se sentem fora do mundo real, ao mundo que se vive? Por que elas não conseguem se adaptar a essa realidade de vivenciar o mundo que estão? Né? Geralmente, quando acontece isso, a gente vai saber, o Pai de Santo vai saber, né? O sacerdote vai saber o porquê que está ocorrendo aquela situação com esta pessoa. Provavelmente que ela tenha esta ligação, né? Também, dentro desse quadro, né, diagnosticado, supostamente, essas pessoas também passam por dificuldade com problemas de saúde, fragilidade emocional, fragilidade física, né? Elas passam por vários quadros de coligação e tem certo fascínio também pelo tema morte. Tem uma ligeira ligação com a morte. Estão sempre ligados a esse sentimento de se encontrar e achar, de certa forma, supostamente, um leve prazer quando se relaciona com esse tipo de assunto, né? É uma ligação muito próxima. Eles geralmente são pessoas, não são pessoas ruins, não é isso, mas geralmente são pessoas que estão vibrando naturalmente a este sentimento, pois elas não conseguem se adaptar à realidade e à vivência que temos no dia a dia.
né? E nós, como sacerdotes, quando essas pessoas batem a nossa porta, a gente tem que tomar como obrigação a zelar por esta pessoa, no caso, se ela busca esse tipo, né, de relacionamento espiritual, a zelar por essa pessoa de uma forma extremamente responsável, porque o orixá, por exemplo, ele é a vida, né? O orixá, ele representa tudo que há de valioso no sentido de viver, né? Então, quando esta pessoa bate a nossa porta e não consegue se identificar à realidade, nós temos a obrigação de trazer para ela, se ela busca esse tipo de ajuda, primeiramente vida, né? Primeiramente fazer ela se encontrar neste mundo que ela vive, tentar orientar para que ela busque um caminho mais consolidado, para que ela busque uma identidade perante a sociedade, buscar para que ela busque também o encontro com ela sem se coligar propriamente à tristeza, como muitos fazem. Tá? Geralmente as pessoas que passam por este caminho esse Odu de Abiku, né? Elas são pessoas que têm tudo para dar certo, só que batem sempre na mesma tecla de não conseguir se encontrar, de não conseguir se localizar ao meio que convive. E acabam muitas vezes passando por dificuldades supostamente desnecessárias, porque é um problema que está dentro delas, né? E nós, os sacerdotes, temos a obrigação de trazer esta pessoa para a realidade e tomar como cuidado, zelo e proteção para com ela, para que ela esteja sempre afastada desse tipo de ocasião. São pessoas também coligadas ao suicídio, são pessoas também coligadas ao fascínio de se encontrar sempre nesta ocasião, buscar inclusive meios para que a morte esteja lado a lado, né? Ao contraposto disso, também temos as pessoas que chamamos de Abiaxé, né? O que significa Abiaxé? Né? Tem o Abiku e Abiaxé. São pessoas ao contrário disso, né? Existem pessoas assim, e geralmente essas pessoas que são portadoras do caminho Abiaxé, né? Elas têm uma coligação, né, com a ancestralidade, com a espiritualidade da sua família. Geralmente são pessoas que já são da religião, que os pais já foram ou são da religião, propriamente a mãe, né, é da religião, e que ela traz na sua ancestralidade pro filho aquela missão de cumprir também para com o orixá dela, né? Mas em que ponto isso? Por exemplo, eu estava na barriga da minha mãe, né? Vamos dar um exemplo. Eu estava na barriga da minha mãe e a minha mãe precisou fazer uma obrigação ao orixá dela, né? E eu estava na barriga dela. Então, automaticamente, quando foi feita aquela ligação entre orixá e a mãe, no caso, propriamente dito, já vai também essa obrigação para com a criança que está no ventre da mãe. Então, automaticamente, ela acaba tendo esta ligação espiritual, né? O Abiaxé geralmente possui esta facilidade do orixá da mãe daquela criança responder muito antes que propriamente o orixá dele ou dela, né? Por exemplo, eu sou de Oxalá, mas a minha mãe é de Oxum, né? Então, quando for jogar o búzio, pode responder propriamente a mãe Oxum da minha mãe, né? Naquele jogo ali, dizendo que ela que responde por mim, que ela que traz aquele axé, que ela traz aquela vida, né, de Oxum na minha vida, né? Esta pessoa, ela tem a responsabilidade propriamente de cultuar sempre este orixá, né, de certa forma, porque ele zela por esta pessoa e também o orixá da pessoa. Ou seja, é um caminho de dupla ação perante os orixás. É um caminho de dupla responsabilidade também, mas também podemos dizer que é um caminho de bastante prosperidade, porque dentro de uma vida, ao trazer o orixá para a vida da mãe carnal, né, trouxemos vida e a prosperidade deste orixá. No caso, vamos dar como exemplo, trouxe a prosperidade do orixá Oxum para responder na vida deste filho, também junto com a mãe. Então, esta ligação ancestral, né, que a gente acaba tendo nessas ocasiões, também respondem no jogo de búzio. E também trazem certas ocasiões que às vezes as pessoas dizem assim, eu não estou conseguindo ver o teu orixá. A gente tem que pesquisar por trás disso. O porquê que o orixá está respondendo junto com aquela pessoa. Por que aquele orixá está respondendo
mais propriamente do que o orixá que responde na essência primordial do filho que nasceu, né? Isso tudo também temos como nos compreender, temos como entender o que significa e propriamente os ebós e os axés que devem serem feitos perante este tipo de ocasião, também como abicu e também como abiaxé, que são contrapostos um do outro, né? Aquele que nasceu predestinado com a ligação à morte, né? E aquele que nasceu predestinado com ligação à essência primordial da sua ancestralidade. Aquela pessoa que vai trazer consigo a ligação entre o orixá e a vida, né? Então tudo isso a gente pode aprender dentro da nossa cultura africana, dentro da nossa instrução espiritual. Isso a gente só aprende com os anos, com a experiência, né? Com o jogo de búzio, com a caída. O orixá ele responde sobre tudo isso, né? Então os orixás eles são vivos dentro da vida da gente e nos trazem sempre caminhos, né? E o búzio em si, a vida espiritual que os religiosos levam, é para que traga na vida dessa pessoa sempre um novo caminhar, uma nova trajetória, rumo ao seu progresso, rumo à vida e rumo ao seu sucesso pessoal também, né? Por exemplo, como no caso do abicu, a nossa responsabilidade é trazer na vida dele a vida, né? E na vida do abiaxé, a responsabilidade do sacerdote é fazer com que ele sempre cultue a sua ancestralidade e leve para com a sua vida mais um axé predisposto a trazer para ele a vitória, a prosperidade, a saúde, a alegria e tudo aquilo que se engloba dentro da força chamada orixá. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado um pouco deste vídeo. Espero que vocês possam curtir a minha página, deixar o seu like, se inscrever no canal, né? Se gostou do assunto, deixe aí nos comentários, né? Que a gente pode estar dando seguimento. Hoje eu usei como tema falar algo pertinente e que ocorre, né, nessas ocasiões, mas também para que a gente possa identificar certos caminhos que passamos e por que passamos. Né? Assim como também, em certas ocasiões, quando a gente joga búzio para um consulente que vem na nossa porta, né? A pessoa não é de Obá e Obá responde muito por ela. O que será que aconteceu com essa pessoa? Por que Obá está respondendo? Né? Será que essa pessoa tem ligação com esse orixá? Será que essa pessoa não passou por algum problema dentro da sua infância ou algum trauma na sua vida sentimental? Né? Tudo isso a gente consegue decifrar através do nosso jogo de Fá, através da consulta com o búzio, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, deixo para vocês o meu axé, que os orixás nos abençoem e que vocês possam receber e também se identificar com as certas ocasiões que ocorrem em nossa vida, tá bom? Muito obrigado e axé a todos!